Hoje quero fazer uma análise de solo campeira aqui com vocês. Claro que isso não tem valor científico, técnico, mas veja bem, eu tenho uma pastagem aqui que está cheia de plantas invasoras e eu preciso plantar pasto para os meus animais aqui. E o que eu preciso fazer para melhorar essa situação? Claro que eu deveria coletar várias partes de terra aqui e mandar para análise. Mas às vezes a gente não pode, então se por algum motivo, tempo, dinheiro, seja o que for, você também não puder, a gente pode fazer uma análise baseando-se nas plantas espontâneas do lugar. Como eu já falei, não é nada científico, é apenas para a gente ter um norte para não piorar a situação, que muitas vezes a gente pode piorar ainda mais além do que está. Então vou mostrar para vocês algumas plantas espontâneas. E o que elas estão me dizendo? Porque muita gente fala, chama de erva daninha e taca-lhe veneno. Só que essas ervas aqui, essas plantas, na verdade, são como aquela sua amiga sincerona, sabe? Aquela amiga mesmo, que chega para você e fala, larga esse boy lixo aí que ele não presta. Então você tem duas situações. Ou você briga com a amiga, ou você ouve ela e tenta melhorar o que está ruim. É o caso das daninhas, ela é essa amiga aí, ó. Elas não são daninhas, elas estão aqui para nos explicar o que está errado, o que está acontecendo, o que tem em excesso, o que tem de menos. Então vamos dar uma olhada em algumas. Vamos começar com essa lindeza aqui, ó. A mamona, olha que coisa linda aqui, as sementes vermelhas. Cuidado que ela é altamente tóxica. Mas o que a mamona quer dizer? A mamona indica um solo deficiente em potássio. Quando você vê uma concentração de mamona, é porque provavelmente está faltando potássio naquele solo. Mas ela mesma já vem para recuperar esses solos decaídos também. Assim como ela mostra que falta potássio, ela mesma já mobiliza potássio e boro do solo e ela mantém a umidade local também. Tanto é que bem ao lado dela estou com esta tiririca crespa aqui, ó, que é uma planta que nasce muito em locais úmidos. E assim como as demais tiriricas, elas gostam de locais bem ensolarados, solo ácido e compactado. Um jeito fácil de controlar a tiririca é você fazer uma camada do mulching, botar uma camada de 5, 6 centímetros de palhada em cima. A tiririca odeia sombra e não sobrevive. Então você faz uma cobertura de palhada, você consegue controlar a tiririca. E aqui junto dessa tiririca e desta mamona, eu tenho uma outra amiga aqui, a dona Guanchuma, que está aqui bancando a sincerona e gritando para mim que esse meu solo está completamente compactado, está iniciando um processo erosivo já, e por isso ela vem com uma raiz extremamente forte para rasgar essa camada compactada que vai de 8 a 25 centímetros de compactação. Então ela está aqui me gritando isso. E outro detalhe é que às vezes a terra está compactada, mas pode estar bastante adubada, e aí essa guanchuma estará grande, bonita, robusta, mas também indicando compactação. E esse caso aqui, ó, ela está pequenininha, miudinha e tal, que está me mostrando que além de estar compactado, tem zero nutrição aqui. Então, bora prestar atenção na dona Guanchuma. E aqui temos um lindo gravatá ou caraguatá. Não temos só esse, temos um outro tipo ali, um pouco mais acinzentado, também lindíssimo. E o que ele está fazendo aqui? Ele está me indicando que eu tenho um solo pobre e ácido, indicador de humus ácido. Uma forma de controlá-lo é cortá-lo 3 vezes após aparecer o pendão dele. Aí você corta 3 vezes, é uma forma de controle dele. Ou rotação de culturas também. Ele é muito comum em locais de queimadas, que não é o caso aqui, mas ele está me dizendo que o meu solo é muito ácido. Olha outra fofurinha aqui, ó, o trevinho. Muito comum agora no inverno. Trevo nasce aonde? Onde o solo é ácido, tem excesso de nitrogênio e profunda deficiência em cálcio. Junto dele temos a dona tiririca aqui, ó. Os dois que adoram solo ácido, o tiririca ainda indica falta de magnésio e o trevinho indica que falta cálcio. Então,
Muito nitrogênio, pouco cálcio e pouco magnésio. E esse monstrão aqui, Joá mata-cavalo ou melancia da praia, ó. Este aqui tá me dizendo o quê? Tem vários por aqui. Tá me dizendo que aqui eu tenho um solo arenoso e deficiente em cobre. Aqui temos esta lindeza aqui, a aspilha, mal me quer do campo. Prefiro chamar de bem me quer do campo. É uma planta lindinha que pode perfeitamente ser usada no paisagismo pela sua rusticidade, pouco exigente. Já tem algum que outro viveiro produzindo, mas ainda não é comum não. Essa planta aqui costuma nascer em solos secos, rochosos e de baixa fertilidade. Bem comum na beira das estradas ou assim, ó, divisa de lavoura, como é o caso aqui. Então, ela aqui nessa divisa tá cheio dela. Está me indicando que aqui temos uma terra com baixa fertilidade. E aqui temos uma grande infestação de losna brava, Artemisia absinto. É uma planta medicinal, mas ela é altamente infestante. Tem um cheiro forte, de losna mesmo. Depois eu vou colher isso aqui. Posso fazer chás, extratos e até misturar numa bebidinha, quem sabe, né? Fazer uma bebidinha com ela. Essa planta aqui é indicadora de solos salinizados com pH de 7 a 8, muito elevado. Ela indica um excesso de uso de NPK. Geralmente, quando se usou muito NPK, dá uma infestação dela. E uma característica das plantas chamadas de daninhas é que grande parte delas são também comestíveis e medicinais, como essa verbena aqui. Olha que coisinha mais linda do mundo aqui. Ela é bem infestante, ó, aqui tem bastante, já tá passando a época da florzinha, mas ela nasce em solos úmidos e com alto teor de matéria orgânica. Essas florzinhas aqui também alimentam a abelha Europa. E essas flores secas aqui são bem medicinais, se faz extrato delas para as picadas de insetos. E há estudos delas para doenças neurológicas como mal de Parkinson, Alzheimer, enfim, e para febre, diarreia, um monte de coisas. Depois vou colhê-las e guardá-las para usar para as minhas amidalites. Outra característica das plantas espontâneas é que elas também indicam coisas boas, como o dente de leão, que também é uma planta medicinal totalmente aproveitável, comestível, né? Uma punk. E até da raiz dele se faz café. Ele é um indicador de solo fértil, rico em nitrogênio e boro. Então, não é só coisa ruim que as plantas mostram, elas também mostram quando o solo é fértil. Gente, olha que joia rara temos aqui, que espetáculo. A tansagem, uma preciosidade, que é outra planta medicinal, excelente para febre, dor de garganta. Você bate um punhadinho dela com um pingo d'água no liquidificador, coa e toma esse suco verde. Em poucos instantes se foi a sua inflamação. Essa planta aqui, ela é indicadora de deficiência de cálcio no solo. Mas assim como a mamona nasce em solo deficiente de potássio e imobiliza o potássio, ela mesma cura esse solo, o mesmo acontece com a tansagem. Ela nasce onde falta cálcio e ela mesma mobiliza grandes quantidades de cálcio. Até fazendo um comparativo entre 1 ml de tansagem, de seiva de tansagem, 1 ml de aveia, enquanto na aveia, em 1 ml, você encontra 50 microgramas de cálcio, na mesma quantidade de 1 ml de tansagem, de seiva de tansagem, você encontra 1.500 microgramas de cálcio. Então, olha só a surra de cálcio que a tansagem dá na aveia. É bem boa, você pode dar para o gado, para os seus animais, a tansagem também, que é excelente. Então, veja bem que isso aqui não é uma planta daninha. Isso aqui é uma planta espontânea, altamente medicinal, que vem curar o seu solo e a saúde. Olha, gente, aqui onde está essa palhada aqui, foi roçado o caruru. Ali, ó, dá para ver as sementes. O caruru é um indicador de bastante nitrogênio. E se os talos dele estiverem podres, é porque está faltando boro, tá? Então, aqui junto com esse caruru,
tínhamos bastante picão, ó, picão preto, que também está roçado aqui. E o picão preto também é um indicador de excesso de nitrogênio, mas falta cobre. Então aqui temos indicadores de excesso de nitrogênio. Outro é aqui, ó, a leiteira. A leiteira também, ela é um indicador de excesso de nitrogênio. E quando ela surge é porque já se esgotou o molibdênio desse solo, tá faltando molibdênio. Ela é bem comum na cultura da soja, só que o molibdênio ajuda a ter vagens maiores e mais grãos, mais robustos. Então, se você adubar com molibdênio, você vai eliminar a leiteirinha e ainda vai promover os grãos da soja. Então, veja que aqui num pequeno espaço, nós temos 3 indicadores de excesso de nitrogênio. Olha aí a natureza falando, ó. Olha quanta língua de vaca aqui, infestado. Língua de vaca indica o quê? Excesso de nitrogênio. E junto dela, o que temos? Muitos e muitos e muitos trevinhos, indicando que aqui temos muito nitrogênio, falta cálcio. E por que tem muito nitrogênio aqui? Porque aqui é onde ficam as vacas e o xixi delas tem muita ureia. Então, tá aí o excesso de nitrogênio. Aqui temos o quê? Urtiga, 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 urtiga. Horror de urtiga. Indica o quê? Excesso de nitrogênio e falta de cobre. Nitrogênio em excesso, por quê? Porque está aqui justamente ao lado da mangueira das vacas. Então, gente, mostrei para vocês algumas plantas infestantes que eu tenho aqui. Claro que tem muitas outras, poderia avaliar outras, mas aí o vídeo ia ficar maior do que já está. E o que eu quis mostrar para vocês com isso foi o seguinte. É claro que isso não é uma análise de solo técnica e científica. É lógico que eu precisaria fazer uma análise correta para saber como que eu poderia corrigir isso aqui. Mas isso já me dá uma ideia de que tipo de solo eu tenho, como que está o meu solo aqui. E baseando no que eu mostrei para vocês, fica facílimo concluir que ele está saturado de nitrogênio aqui. Porque eu tenho urtiga, picão preto, língua de vaca, leiteira, dente de leão, uma série de plantas que me mostram que isso aqui está sobrecarregado de nitrogênio. Por outro lado, algumas plantas me mostram que está faltando cálcio, potássio, molibdênio, cobre, magnésio, faltam muitos micronutrientes também, macro e micro. E aí, só que eu não posso sair adubando isso aqui. Mas uma coisa eu já tenho nítida em mente, por exemplo, se isso aqui já está carregado de nitrogênio, posso passar ureia nesse campo? Claro que não, porque aí sim eu saturo de vez, porque ureia é puro nitrogênio, então nem pensar em passar ureia. E aí eu tenho que avaliar, mas eu também tenho que avaliar que cultura eu quero aqui. Por exemplo, eu tenho interesse num pasto de papuã, e o papuã, ele cresce onde nós temos deficiência de zinco. E se eu adubar com cálcio e fósforo, eu simplesmente vou acabar com o papuã. Então você precisa conhecer a cultura que você quer e o que tem no seu solo, para você saber como corrigir. Lógico que eu preciso de uma análise correta, técnica, científica. Mas enquanto eu não tenho condições de fazer isso, baseando nessa avaliação, eu posso ter uma ideia. Humus de minhoca tem vários macro e micronutrientes, só que ele deixa o solo mais ácido e tem muito nitrogênio. Então é conveniente eu usar humus de minhoca aqui? Claro que não. Então foi isso que eu quis mostrar para vocês, tá? Que a gente tem que entender a natureza, conversar com as plantas e entender uma coisa, que não adianta eu chegar aqui e entupir de veneno para matar essas daninhas. Se eu não corrigir o solo, isso nunca vai ser resolvido, tá? E sempre procurar corrigir da forma mais orgânica possível, tá? Eu, por exemplo, não vou usar nada químico. Então, espero que tenha sido útil o meu vídeo para vocês. Tem muita buva aqui, tudo isso escuro que vocês estão vendo é buva, mas aí isso é assunto para um outro vídeo, tá? Espero ter ajudado.